Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Me Conta. Eu tô super animada porque hoje eu trouxe aqui a doutora Jaqueline Salgado Melazo de Faria. Ela é médica dermatologista, referência em cuidado com a pele, cabelos e saúde dermatológica como um todo. E o principal é minha médica, gente. Então vocês vão ter acesso aqui a quem cuida de mim também. Eu tenho plena confiança nela. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Natália. Te agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz aí com esse chamado e eu espero poder realmente contribuir aí com alguma experiência na minha área profissional, na minha vivência pessoal também, para enriquecer seu trabalho. Ai, muito obrigada. E olha, eu vou perguntar muita coisa aqui, hein? Se prepara. Vamos lá. Fiz um presentinho aqui para você. A plaquinha você vai levar Ah, também para lembrar da sua obrigada. participação. Obrigada, fico muito feliz com a gentileza, viu? Te Espero que você agradeço muito, goste. tenho certeza. É só para você lembrar que foi especial estar aqui. Olha, com certeza eu vou ter sócia, viu, nisso aqui. É, A né? Isabela vai ficar feliz. Obrigada, obrigada mesmo. Então, doutora, eu queria que você começasse contando um pouco aqui do motivo pelo qual você escolheu a dermatologia, porque não foi só você, né? Você tem uma clínica com seu marido, os dois na mesma área, vocês se conheceram na faculdade e aí falaram, vamos para essa área por algum motivo específico ou não? Como é que foi? Bom, para começar, eu não tinha dermatologia no meu painel de especialidades, né, na época que eu entrei na faculdade. Já tinha na família uma prima dermatologista que já atuava na área em Goiânia, né? É uma profissional excelente, referência também no trabalho dela, mas nunca foi, assim, uma área que me enchia os olhos. E na época da faculdade, eu estava um pouquinho inclinada para especialidades cirúrgicas e sempre gostei de executar procedimentos, de tocar mesmo, né, no paciente, colocar a mão na massa. E a inclinação maior era para a especialidade cirúrgica. E até que no final da faculdade, a gente finalizou a graduação, tive a experiência de ficar um ano trabalhando no período que eu estava me preparando para fazer as provas de residência e tudo. E acabou que quando a ficha caiu, que na cirurgia eu ia ter que passar pela cirurgia geral, ia ter que pegar urgência e emergência, baleado, esfaqueado, apendicite, enfim, toda essa parte aí que não era muito a minha praia, eu acabei abrindo mão e não quis mais prestar prova para cirurgia. E aí fiquei pensando na possibilidade de alguma outra especialidade que me desse a oportunidade tanto de fazer a parte de atendimentos clínicos, né, o tete a tete do dia a dia, consulta, mas também que tivesse a opção, né, de uma proposta de alguma conversão para procedimentos. Aí pensei na obstetrícia, ginecologia, não era muito meu perfil. Pensei em especialidade de otorrino, oftalmo, mas também não era o que eu queria. E aí uma amiga, que na época morava em São Luís do Maranhão, ela comentou, né, que ia começar a estudar para fazer dermato. E aí foi onde deu o clique. Eu falei, nossa, dermato abrange doenças que eu gosto, procedimento cirúrgico, cirurgia dermatológica é muito rica, né, muito ampla. E quem sabe dá certo. Aí, na época, eu já estava noiva, meu marido, a gente acabou se conhecendo na faculdade. Estudaram juntos? Não, ele era meu veterano, fui caloura dele. A velha história, né, do calouro e do veterano. E aí começamos a namorar, curiosamente, no final da faculdade. Já nos conhecíamos durante o curso todo, mas que realmente engatou o namoro foi bem no finalzinho. E quando a gente formou, fomos trabalhar juntos. E depois, quando houve a possibilidade, né, de tentar essa prova para dermato, os dois tentaram e deu certo, a gente conseguiu passar e fomos para o Rio de Janeiro. Aí, nesse período, a gente já estava com o casamento organizado e tudo, só antecipamos um pouquinho para a gente já ir casado embora. E Nossa, que deu legal. certo, Você foi graças a fazer lá Deus. no Rio de Janeiro? No Rio. Você me explica um pouco como é que é a faculdade de medicina? Você entra, aí tem toda aquela parte teórica, ali, sei lá, no primeiro ano é só teoria. Porque assim, eu já fiz quantas faculdades, amor? O começo de quantas? Acho que E duas, não? sempre começava com uma parte de filosofia, sociologia,
essa base de todas, tem isso na medicina também ou já começa começando mesmo? Já começa falando de biologia, de tudo? Como é que é? Então, hoje eu acho que a grade curricular da medicina está um pouco diferente, né? Eu já estou um pouquinho nessa estrada há alguns anos, né? Já fiz 20 anos de formada. Mas desde o primeiro ano a gente já engata com aulas teóricas e práticas, né? Primeiro ano a gente tem aquele velho contato, né, com o cadáver nas aulas de anatomia. Na minha época a gente teve muita facilidade na faculdade, por ser uma faculdade que era nova. Eu me formei em Tocantins. Minha faculdade eu fiz Araguaína, na ITEPAC. E era uma faculdade que estava começando, então a estrutura física da faculdade era muito boa. Em termos assim de peças anatômicas. A gente pegou um cadáver que não tinha um corte. A gente fez a dissecção todinha de um cadáver novinho, que não tinha um corte, um retalho, nada. A gente sabe que em faculdades, por exemplo, mais antigas, né? A gente tinha contato com alguns colegas que estavam, por exemplo, na Federal. Nossa, mas vocês pegaram um cadáver novo. O cadáver da gente já tem 15 anos que está aqui no laboratório de Nossa! anatomia, que já é utilizado e tudo. Então, a gente teve essa sorte, né? Teve a oportunidade de trabalhar com laboratórios novos, peças anatômicas novinhas. Então, era um barato, né? Era uma Ah, diversão. isso não dá conta não. Eu falava com meu marido, gente, acho que uma hora eu ainda vou fazer medicina. Mas pensa, eu acho que é para quem nasceu para isso, né? Porque ali, você falou do cadáver, eu já fico, ai meu Deus, acho que eu ia ficar meio aflita. Não, mas eu acho que a gente acaba naturalizando isso aí. Vai ficando uma coisa Mas no mais. começo, quando foi seu primeiro contato, você lembra? O que você sentiu? Eu sei que tem um tempo já, porque você já tem a clínica há um tempão, É, então você formou há mais tempo ainda, né? é. Mas você lembra, assim, do impacto? Tipo, nossa, eu vou cortar alguém, né? Mesmo que seja. Não, assim, não foi uma coisa impactante. Eu nunca fui muito romântica, assim, pra nada, não, sabe, Natália? Embora eu tenha, assim, um perfil sossegado e tal, mas eu sou muito prática. Então, tem que fazer? Vamos fazer, né? Meu negócio é esse. Sou mais pro lado prático. Então, nunca romantizei muito. Ah, o cadáver, nananã. Lógico, a gente tem todo um respeito, a gente tem ética, por exemplo, né? Nos primeiros anos de faculdade. Então, a gente entende, lógico, a importância daquele ser humano que está ali servindo, né? A comunidade científica para ajudar no desenvolvimento acadêmico, né? Então, a gente tem todo um respeito. Mas eu nunca tive nojinho, nunca tive nenhuma restrição. O cheiro, por exemplo, a gente trabalhava em cadáveres. Eles ficavam dentro de urnazinhas com formol. Então, o formol, ele tem um cheiro forte. A gente que arruma cabelo no salão aí, né, faz Verdade. umas escovas aí de alisamento, a gente sabe que o cheiro é forte. Mas a gente acaba acostumando, né? Hoje eu vejo, a gente tem contato com alguns acadêmicos, até mesmo aqui na cidade, né? Muito do que eles trabalham hoje é com bonecos. Muito do ensino acadêmico hoje, às vezes, é em bonecos, que são réplicas muito perfeitas. Mas não tem aquela coisa do cadáver, né? É diferente, né? Mas foi bem tranquilo, assim. Nunca tive nenhuma situação que me impactou. E por que você, quando chegou ali e você sabia que ia ter que passar pela cirurgia do pronto-socorro, você falou, não, não quero? Porque você gosta, né, dessa parte de mexer ali. Então, eu gosto de coisas que tenham essa intervenção, mas eu não gosto de trabalhar sob pressão. Eu sou meio metódica, então, assim, eu gosto de pensar no que eu vou fazer, eu gosto de ter tempo para executar o que eu vou fazer, eu gosto de organizar a minha rotina. Então, assim, ir para um hospital, né, para um plantão de cirurgia, sem saber se chega ali um abdômen agudo, sem saber se chega um trauma, né, essa essa surpresa não é boa pra mim. Eu não lido muito bem com isso. Tanto que na época que eu dava plantão, né, na época da especialização, quando eu vim para Goianésia, eu fiquei muitos anos fazendo plantão ainda de clínica médica pelo município, na prefeitura, né? Então eu ia para o hospital municipal, chegava gestante, chegava criança, chegava acidente, chegava cólica de rins. Então, plantão era aquela coisa intensa. A gente nunca sabia o que vai chegar, Entendi. Como né? não é uma especialidade, a pessoa vai ali com um problema para você Isso. resolver.
E aí eu não sou muito fã dessa coisa meio que imprevisível. Eu gosto de ter rotina, eu gosto de ter essa previsibilidade, né? Então, falei, não, a cirurgia geral, para eu chegar, por exemplo, ou na vascular, que era alguma coisa que eu pensava, ou na cirurgia plástica, ia ter que ter a vivência da cirurgia geral. Aí eu acabei desapegando. Falei, não, vamos tentar outra coisa. É o que eu falo, a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente pague o preço, né? E às vezes o preço não faz sentido, né? Então, se para chegar lá ia ter que ter tanto sofrimento, por que não escolher outra coisa, né? Mas aí você foi com seu marido lá para o Rio de Janeiro para vocês fazerem. Então, assim, você faz a faculdade, até uma vivência ali, 5 anos. Mas são 6. 5 anos, 6 anos. 6 6 anos você já anos. está atendendo, desde ali dos primeiros períodos. No terceiro ano a gente já tinha contato com o paciente, ia para o ambulatório, sempre com supervisão, né, de professores, sempre com alguém dando respaldo, né, por trás, nunca fazendo nada sozinho. Mas a gente já colocava a mão, já Tá. fazia. Aí formou. Aí você pode tanto ser um clínico geral e já começar a pegar seus plantões ou atender em algum hospital como clínico geral. E aí você faz uma outra prova, é isso? Isso. Quando a gente termina, se a gente quer fazer, né, já engatar uma especialidade, existem aí alguns programas, né, de especialização médica, onde você tem que fazer prova para entrar, né? E assim, são processos seletivos bem difíceis. Bem difíceis, bem concorridos, porque assim, enquanto numa faculdade tinha 120 vagas, né, para graduação, na residência médica você tem 7, 8, 10 vagas. Então vai afunilando, né? E existem os programas de pós-graduação também, que às vezes o programa de pós-graduação é como se fosse uma especialização que você vai pagar para fazer, né? Ah, entendi. Então, quando é residência, você não tem que pagar. Você recebe uma bolsa, né? Uma ajuda de custo, geralmente do governo, né? Do hospital. Ele te custeia, né? Uma bolsa simbólica. Geralmente você tem que trabalhar para complementar aí a renda até conseguir engatar no consultório, num serviço, né? Mas tem uma bolsa. E nas pós-graduações privadas, né? Nas especializações privadas, aí ocorre o inverso. Você vai pagar para ter aquela formação de especialidade, né? Mas é a mesma coisa no dia a dia? Um dermatologista que fez uma pós e que fez uma residência é a mesma coisa ou não? Depende da carga horária, depende do serviço que ele fez. Na nossa especialização, lá no Rio de Janeiro, a gente trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Gamboa, ficava no centro do Rio de Janeiro. Então, lá a gente recebia pacientes de segunda a sábado e era só dermatologia. Existem algumas especialidades que você tem que passar primeiro por 1 ano de clínica médica para depois engatar numa outra especialidade. E aí é Né? na prática mesmo? Na prática. Não tem aulas? Tem Porque as aulas... aula. Ah, tem Tem aulas aula. e Tem aulas, prática. tem seminários e tem prática. Mas o dia a dia você coloca a mão mesmo. É uma formação muito extensa, né? É grande. E foi quanto tempo de dermato? Aí foram mais 2 anos, porque já era acesso direto, não tinha que fazer clínica médica, né? Aí a gente entrou, 2 anos, aí a gente viu a parte de dermatoclínica, dermatocirúrgica, cosmiatria, que envolve mais a parte de estética, e a gente tinha também a parte de oncologia, de fototerapia para pacientes que tinham algumas doenças inflamatórias, que tinham tratamentos com fototerapia, com luz, com câmaras de luz e tudo. Mas foi uma formação boa. Eu lembro de uma época que você estava fazendo um outro curso, não estava? A gente não para, né? É isso que eu ia perguntar. Então, além disso tudo, você ainda se atualiza com técnicas específicas, é isso? Por exemplo, tem um curso para dermatologista, aí de laser CO2, não sei. Sim. Eu só falei laser CO2 porque é o que eu conheço, eu já fiz. Com você, inclusive. E aí tem esses cursos específicos ou de doenças, ou é isso? Tem. Dentro da dermato existem sub-áreas, né? Subespecialidades que a gente pode ainda se desenvolver mais a fundo, né? Em áreas específicas. Por exemplo, câncer de pele.
tem aquela especialidade dentro da dermatologia que vai lidar só com câncer de pele, né? A oncodermatologia ou dermatologia oncológica. E aí você vai tratar lesões malignas, né? Tumores de pele, pré-malignas, tratamento preventivo do câncer. Existem aqueles especialistas dentro da dermato que lidam com doenças infecto-parasitárias, infecto-contagiosas. E aí, hoje a gente tem como referência, por exemplo, aqui no estado de Goiás, o HDT, em Goiânia, né? Que vai lidar com pacientes que têm leishmaniose, hanseníase, HIV, micoses sistêmicas, doenças causadas por fungos que em geral, requerem tratamentos de prazo mais longo. Então, acidentes com animais peçonhentos, né? Na época que a gente estava no HDT, tinha muita picada de cobra. Pra gente aqui que tem o Rio Araguaia, né? Aqui perto. Arraia, acidente com arraia. O pessoal de fora, aqui é visto pelo Brasil todo o podcast, né? E é muito interessante que nós moramos em Taubaté, que é estado de São Paulo. E lá o pessoal pegava muito no pé, principalmente das meninas, né? Porque nós adultos não tem muitas essas coisas, mas eles falavam, ai, lá tem onça, lá em Goiás. Agora a gente falando que tem muita picada de cobra, imagina, vai falar, lá deve ser uma selva. Mas é porque realmente tem essa parte das fazendas, né? Tem. Que é forte. Tem sim. Não, na época que eu trabalhava no Pará, né? Fiquei 1 ano trabalhando no Pará, antes de entrar na dermato. Mas como foi isso? O que você foi fazer lá no Pará? Ganhar dinheiro. É mesmo? Tinha um hospital ou um concurso? Como é que foi isso? Não, na verdade, assim, 20 anos atrás, né, a gente ainda tinha muita oportunidade de emprego. Ainda tem, eu falo que o médico, ele só se for preguiçoso para ficar desempregado. Mas, assim, querendo trabalhar, tem vaga, tem disponibilidade, né, você vai conseguir um emprego. E aí, o Pará, querendo ou não, é um Eldorado ainda de, você quer ficar rico, você quer ganhar dinheiro, vai pro Pará que lá tem oportunidade. E, de fato, a gente sabe que a grande concentração de médicos está no Sudeste, no Sul, nas grandes cidades, né, nas metrópoles. E o interior mesmo, até aqui para nós em Goiás, né, no interior há uma carência muito maior de profissionais. Então, na época, a gente teve uma proposta muito boa. Meu marido, né? A gente era noivo na época. Ele teve uma proposta boa demais para ir para o Pará e me chamou. Meu pai ficou louco, né? Que ele queria que eu voltasse para Goiás. Mas assim, eu falei, não, gente, não compara, né? A proposta de trabalho lá, eu vou ter a oportunidade de ganhar um pouco mais, fazer um pezinho de meia e vambora. E aí foi onde a gente ficou 1 ano lá, trabalhando. E aí a gente pegava, né, um monte de paciente com picada de cobra, de arraia. A gente morava numa cidadezinha que era limítrofe, assim, com o Tocantins. E o que dividia o estado era o Rio Araguaia. Era lindo lá. É muito precário, mas muito bonito. Você tem noção, a gente tinha que dar assistência para crianças com desnutrição. Era bem crítico, precário, mas local lindo. Uma riqueza natural, assim, lindíssima. E aí a gente pegava demais, né? Então, foi uma experiência boa. Atendi em tribo de índio. Picada de cobra vai por dermato, é isso? Não, porque eu atendia como clínica lá, né? Entendi. Como clínica. Geralmente, no HDT, por exemplo, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar, quem pegava esses pacientes, né, além da parte clínica, eram os infectologistas. Que conseguiam manejar bem, né? Porque infecciona muito, aí tem que ter todo um cuidado, né? Às vezes pode até perder um membro. A peçonha, o veneno, né? Dos animais, ele é muito contaminado, e aí infecciona. Então, a gente acabava acompanhando esses pacientes, né? E a sua família é aqui de Goianésia? Não, de Ceres. Eu sou natural de Ceres. Ceres tem muito médico, né? Tem. Meus pais não são médicos, né? Meu pai é torneiro mecânico, minha mãe dona de casa, e ela, durante um tempo, ela era professora de música também. Ela gostava de tocar, cantava muito bem. E aí, não tive, assim, nenhum incentivo profissional, né, por parte dos meus pais para medicina.
Mas, como sempre fui muito estudiosa, né, muito competitiva, e meu pai e minha mãe sempre cobraram muito a questão de estudo, né? Lá em casa eu tenho mais 2 irmãs, então eles sempre nos cobraram muito o desempenho escolar, né? Você tem que estudar, tem que ter uma profissão, e eles sempre nos incentivaram muito a ir atrás de uma faculdade e tal. Na época que eu fui prestar vestibular, uma das ideias era medicina, justamente porque era um curso concorrido, a competitividade sempre me atraiu, né? Eu sempre fui bem, gostava de desafios. E assim, acabou que eu me identifiquei demais com a profissão. Gosto de mexer com gente. Eu acho que se eu tivesse que lidar aí com tecnologia, ficar numa salinha só com o computador e eu, não ia ser legal. Entendi. Gosto dessa Gosto. interação. Então, em um dia você atende quantos pacientes, mais ou menos? Um dia cheio? Isso depende. Hoje eu atendi umas 30 pessoas. Tira. Nossa, eu não tinha Sim. nem ideia. Meu Deus, é muita gente. Varia muito conforme a minha demanda naquele dia. Consultas são um pouco mais rápidas, procedimentos, dependendo do procedimento, é um pouquinho mais demorado, procedimento cirúrgico, procedimento estético. Então, a gente tem os dias, mais ou menos, que atende mais consulta, aí vai mais gente. Tem uma dinâmica maior. Quando é procedimento é um pouquinho mais lento, aí a gente tem que organizar direitinho, preparar o paciente, tem todo o registro fotográfico, organização, né? Então, é mais lento, mas é intensa. A minha rotina é intensa. Você Eu falo que chega- não é muito glamuroso, não, mas é muito bom. Não, e você ainda tem seus filhos, né? Tenho um casal. Quantos anos? Isabela com 13 e o Tiago com 11. E como é que é essa rotina dos pais? Os dois médicos? Porque vocês não são só médicos, vocês são médicos empresários, né? Que é o que muita gente não enxerga, assim, vê a pessoa só como médica, mas vocês cuidam da empresa toda, que é uma função, né? E como é que é isso no dia a dia? Natália, eu tenho uma rede de apoio boa. Sempre tive. Eu falo que, assim, isso é uma das coisas que eu sou muito sortuda. Eu não falo que não é sorte, não, é bênção mesmo. Sempre tive uma rede de apoio boa. Meus pais sempre deram muito respaldo em tudo. Eu falo que, assim, eu fui uma criança que teve sorte, uma adolescente que teve sorte, uma adulta abençoada com sorte, porque sempre tudo fluiu muito bem, né? É intenso, é puxado, mas eu tenho realmente uma rede de apoio boa. Ah, um pouquinho antes da pandemia mesmo, né? Eu conversando com os meus pais, eles moravam em Séries ainda. E falei, gente, eu acho que vocês estão na época de já começar a ficar mais perto da gente, ajudar com os netinhos, vamos mudar para Goianésia. E eles toparam, assim, Legal. de forma muito leve, né? Eu achei que ia dar mais trabalho para eles virem para cá. Mas vieram, hoje moram aqui. Minha irmã do meio mora aqui também, a caçula mora em Anápolis. Mas, assim, tem uma rede de apoio. Minha mãe me ajuda muito com a demanda de levar e buscar as crianças na escola, nas atividades extracurriculares. Isso é importante, porque senão eu não daria conta sozinha, né? A nossa rotina não dá para estar parando ali no meio do procedimento para falar, opa, deu o horário da escola, deixa eu parar aqui para buscar meu filho. Então, a gente tem essa ajuda. E Goianésia é tudo pertinho, né? Então, a gente tem essa facilidade também, que não tem tanto tempo de deslocamento, não tem Trânsito trânsito, também. que não é tão intenso, graças a Deus. Então, a gente tem essa rede de apoio, né? Na clínica, a mesma coisa. A gente tem pessoal capaz, né? Eu tenho a minha co-administradora, né? Que eu falo que eu sou a administradora número 1 e ela me ajuda, ela é meu braço direito. Que faz essa parte, né, de gestão comigo, né? O William, ele confia muito no que eu faço. Então, ele não gosta muito da parte burocrática, administrativa. Então, ele trabalha muito. E eu acabo gerindo, né, junto com a minha gerente, a parte da clínica, né? Fora os atendimentos, que querendo ou não, Somente 30. só Imagina. 30. Isso é o de menos. Não, Gente, é muita mas coisa. flui, vai bem, É muita coisa. vai Chega no bem. final do dia, tá cansadérrimo. Não, eu tava jogando vôlei.
Esse final de semana, isso é disposição, né? Serve na igreja. Sim. Tem que arrumar um tempinho, né? Que senão a gente tem que conciliar saúde mental, espiritual, física, que senão não dá conta. E em falar, e depois eu quero falar sobre cuidados com a pele, quero tirar um monte de dúvidas aqui. Mas antes eu queria falar sobre algo que me tocou muito. Foi um período ali perto da pandemia. Você conta essa parte da sua história? Porque me tocou muito a sua fé. Foi muito incrível para mim. Mudou a minha forma de enxergar as coisas. Olha que incrível, eu nem sei se você sabe disso, mas ver como você lidou com aquela situação mudou a minha vida, a minha forma de enxergar as coisas. Nossa, que bom. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, porque talvez faça elas também enxergarem as coisas de uma forma diferente. Então, assim, eu passei, né, realmente por um período delicado, né, em 2021, logo quando o Covid estava começando a ficar um pouquinho menos, né, caótico, pós-lockdown e etc. Acabei pegando o Covid, né, eu falo que o Covid, para mim, de certa forma, não foi ruim, né, o Covid foi a ferramenta que Deus usou para que eu identificasse, né, um problema mais sério de saúde. E aí, através da infecção do coronavírus, fui fazer exame de rotina, né, para checar como é que estava o pulmão, e aí a gente detectou um tumor no pulmão, né. A princípio, choque, né, a princípio aquele susto, mas assim, como eu te falei, eu sou muito prática, né, eu não sou muito de romantizar, não. Nesse mesmo período, né, a gente teve alguns problemas familiares, tivemos perdas, amigos, familiares. Então, assim, a gente estava num período delicado, né? E aí veio essa notícia de uma doença séria, né? Eu com 2 crianças, marido, no auge profissional, minha clínica bombando, né? E aí eu falei, e agora, né? O que a gente faz? Então, já comecei a correr atrás de todo o suporte, né, médico, que a ciência podia fazer, a gente vai atrás, né? Não fiquei sentada de braço cruzado. Mas, assim, eu falo que, assim, na minha vida, eu nunca tive um episódio ou alguma coisa extraordinária que tenha acontecido comigo para eu sentir a presença de Deus. Foi assim, acho que do dia que eu nasci, né? Eu sempre vim de uma família cristã, somos católicos, sempre dentro da igreja, indo à missa, ajudando com alguma coisa. E então, assim, no cotidiano, no ordinário, assim, do dia, né? Sempre tive aquela coisa de sentir, né, Deus tá comigo. E é isso, né? Então, nunca foi aquela coisa de, experiência, teve algo, né, extraordinário. Não, nunca teve. Mas eu sempre tive essa confiança. Eu falei, gente, se ele me deu esse limão, vamos fazer uma limonada bem boa disso. Então, tenho certeza que eu não tô aqui por acaso, né? Eu não tô passando aqui na Terra em vão. E eu preciso dar continuidade. Eu tenho filho pequeno, eu tenho tantos sonhos e planos e tanta coisa para fazer. Vamos com fé que ele vai dar conta disso aqui. E, Natália, foi assim, incrível. Em menos de 4 meses a gente tinha feito diagnóstico, exames, corrida atrás de equipe, cirurgia, fisioterapia, reabilitação e voltei para o trabalho. Graças a Deus, operei. Hoje, graças a Deus, acompanho direitinho com os exames e tudo, mas assim, posso falar que eu tô curada de um câncer, né? Então, foi uma experiência impactante, né? Mas realmente, assim, eu nunca tive dúvida de que eu ia passar desse período, né, firme. E tive realmente um respaldo, uma rede de apoio muito boa, tanto por parte da família, dos amigos, assim, o suporte mesmo divino. Eu falo que foi uma coisa. Isso foi incrível, Eu lembro sabe? Foi muito bom. de você falar, de você me contar sobre as chances, lembra? Seu marido falava, são quantas chances? Ele muito preocupado. E de você ser muito positiva, né? Na hora de você. Lembra dessa parte que você tem me contado? Na verdade, assim, esse tumor especificamente não é um tumor de pessoas jovens,
né? Então, estatisticamente, ele é mais comum em idosos de 70, 80 anos. E o prognóstico é ruim, geralmente sobrevida de 4, 5 anos, né? E aí, assim, quando a gente lia, procurava na literatura, né, estudos falando a respeito desse tipo específico de tumor, aí falava, sobrevida, 5 anos. Ai, todo mundo ficava louco, né? Falava, gente, peraí, eu sou exceção nesse negócio. Primeiro que eu não tenho 80 anos, nunca fui tabagista, nunca fui fumante passiva, sou jovem, sou saudável, não tenho comorbidades, nada assim que possa comprometer a evolução do meu tratamento. Então, vocês estão pensando negativo? Vamos pensar positivo, vai dar certo, né? E eu tentei realmente dar esse suporte, porque o meu marido, ele é sensível, ele é bem mais nervoso, ele é mais dramático, né? Então, acho que eu tive que segurar um pouquinho essa parte, porque ele realmente ficou muito, muito, muito mexido. Para os meus pais, eu tentei também passar né, uma tranquilidade, porque eu não queria deixá-los mais preocupados. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, nós somos pais, né, e mães. Se a gente tem aí um diagnóstico desse para os nossos filhos, é aterrorizante, né? Então, eu não queria deixá-los tão mais apreensivos do que eles já estavam, né? E graças a Deus, tudo foi assim, muito redondinho, né? No dia que eu já tive o diagnóstico, né? O primeiro exame, o colega que me atendeu aqui em Goianésia, ele foi, assim, extremamente acolhedor. Ele conseguiu me passar a notícia, mas de uma forma acolhedora. Quando eu comecei a correr atrás com pessoas conhecidas, né? Médicos que pudessem me dar um suporte, né? Para onde eu vou? Vou falar com quem? Foi coisa muito rápida, sabe? Um ajudando, o outro ajudando. E de repente eu estava na mão de uma equipe excelente. Fiz em Brasília meu tratamento. E estava com excelentes profissionais, melhor lugar que eu poderia, do lado da minha casa, né? Porque todo mundo começou, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Eu falei, gente, se Brasília tem do mesmo jeito, a mesma equipe, o mesmo robô, né? O mesmo equipamento que vai ser utilizado para cirurgia, para mim é muito mais prático, né? Fazer em Brasília do que ir para São Paulo. Até o acompanhamento depois vai ser melhor. E aí as coisas foram fluindo, fluindo, E o fluindo. dia? Parece que foi um dia especial que você fez a cirurgia, não foi? Foi. Assim, desde o começo, né? Eu tenho uma devoção especial por Nossa Senhora. E aí na época, né, quando a gente identificou o problema, realmente, comecei a fazer muito mais orações e pedir mesmo. Falar, me ajuda aí, mãezinha, porque tô precisando de ajuda, intercede aí, vamos me ajudar nesse esquema aqui que eu preciso realmente resolver. E tivemos um período de uns 20 dias que estava dependendo de liberação do plano de saúde, libera, não libera, faltava liberação de alguns equipamentos e tudo, era coisa pequena, mas que estava segurando. E aí a gente fazendo muita corrente de oração aqui em Goianésia, muita gente se mobilizou. Vários pacientes, amigos e família, e igrejas, de todas as vertentes aí, mas muita gente mesmo, dando apoio mesmo. E aí, na época, faltava a liberação, né, dessas últimas ferramentas, né, para poder fazer a cirurgia. Eu falei, gente, esse negócio tá enrolado. Eu preciso operar ainda esse ano, né? O diagnóstico foi em julho. E aí, liguei para a secretária do cirurgião e ela falou assim, Jaqueline, ó, eu sei que a data não é muito legal não, mas eu preciso que você venha internar aqui em Brasília no dia 12 de outubro. Eu falei, pronto, tá explicado então. Ela deixou pra me dar a notícia. Falei, tô indo feliz. E aí minha internação foi no dia 2 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, né, que eu tenho essa devoção, e a minha cirurgia aconteceu no dia 13, mas dia 12 eu já estava no hospital, fazendo todo o preparo, e assim, feliz, tranquila, leve mesmo. A gente teve um episódio aqui com a Laura, que é psicóloga, e ela fala da importância da sua mente, até nesses processos de recuperação, estar sã, estar bem, estar saudável, ajuda, né? Nossa, demais. A evolução, né, meu pós-operatório,
Eu lembro que, né, na última conversa que eu tive com a equipe, o cirurgião falou: Jaqueline, essa é uma cirurgia feita através de robótica, assim, vai ter um impacto muito menor do que se a gente fizesse uma cirurgia aberta, mais agressiva. Mas, de qualquer forma, é tudo muito delicado, minucioso. A ideia é que a gente vai ter em torno de 12 a 16 horas de cirurgia. Nossa, que tempão. Pode ficar em torno de 1 a 2 dias na UTI para recuperação, né, pós-operatória e tudo. Falei, não, tá tudo certo, tô pronta e vambora. E aí a gente fez a cirurgia, em menos de 8 horas eu já estava no quarto, não precisei de UTI, né? Eles falaram, nossa, foi muito boa a cirurgia, foi bonitinha, porque não tinha pulmão velho, não era obesa, não tinha um pulmão danificado, né, por doenças crônicas, o próprio envelhecimento. Falei, então foi fácil demais. Que bom. Mas assim, graças a Deus, foi sucesso, recuperação rápida, voltei para casa em coisa de 1 semana. Então, assim, tudo foi muito, muito providência de Deus mesmo. E eu falo que teve um dedinho, assim, um pedidozinho especial mesmo de Nossa Senhora. Então, tenho, assim, essa convicção de que teve, assim, o divino, ele tomou conta realmente do processo todo. Não foi só ciência, não foi só técnica. Teve, sim, um milagre envolvido aí. E Muito linda. E realmente houve uma mobilização. Eu lembro que eu estava na Cacau Show aqui de Goianésia, e aí eu vi, porque aqui é notícia, né? Não precisa de rádio, não. Aí eu ouvi uma pessoa, você viu que a doutora Jaqueline, a filha aí falou o nome da sua mãe, vai operar no dia de Nossa Senhora. Você vê se não é coisa de Deus. Aí eu já até parei de escolher, sabe quando tá escolhendo assim, peraí, deixa eu ouvir direito, né? E aí eu te mandei mensagem, doutora, saiu. Graças a Deus. Mas assim, na época, realmente foi impactante. Porque assim, sempre fui muito saudável, né, Natália? Nunca tive nenhuma doença crônica, sempre muito saudável e jovem. Muito estranho, né? Porque tanta gente que fuma uma vida toda, que não tem hábitos bons e não adoece. São coisas que a gente não consegue entender, né? Mas assim, graças a Deus, né, por isso. Ainda bem que não foi com meus filhos, ainda bem que não foi com os meus pais, que talvez não tivessem a mesma resposta, né, como eu consegui ter. E assim, foi ótimo. Mas assim, eu lembro que na primeira semana, por aí assim, que eu tive o diagnóstico, né, fiz a tomografia e vi o tumor, eu tinha um horário marcado no salão, e aí fui na cabeleireira, de repente a cabeleireira olhou pra mim e eu caladinha, não tinha feito muito barulho ainda, né, sobre o problema. E aí ela olhava pra mim assim e começou a chorar. E eu falei, o que aconteceu? Eu tô sabendo de uma notícia, é verdade? Eu falei, calma, tá tudo certo, sob controle. Falei, gente, não tem como, né? Por mais que você fale, é sigilo, nananã, mas não tem como. Você tá numa cidade pequena, hospital pequeno, clínica pequena. Um vai, fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro. Daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Eu falei, impressionante. Não que tivesse problema, né? Mas assim, eu fiquei realmente impactada com carinho de muita gente que eu não imaginava, que se importava comigo, né? E que trouxe uma energia positiva. Isso aí valeu muito. Nossa, foi... E mudou alguma coisa na sua forma de enxergar a vida e de enxergar a sua rotina ou não? Porque você já era bem espiritualizada, bem prática, mas mudou? Essa experiência te moldou de alguma forma? Sim e não, né? Porque acaba que assim, na vida da gente, né? Eu até vou usar uma frasezinha que meu filho colocou agora. Ele tá falando que ele tá mudando de fase, né? Tá saindo da infância e tá indo pra adolescência. Acho que são fases, né? Tudo na vida da gente são fases. E, querendo ou não, tem fase que a gente tá um pouco mais atarefado, tem fase que a gente tá mais slow na rotina, tem fase que você tá, às vezes, mais voltado pra parte de cuidados com a saúde física, tem época, às vezes, tem fase que você tá mais envolvido com projetos religiosos, negócios. Então, eu acho que é muito fase, né? Mas, assim, o que eu acho que realmente solidificou ainda mais foi a fé, né? Se eu já tinha realmente, assim, uma fé
No ordinário, a fé, eu acho que solidificou mais ainda no extraordinário, que eu falo que realmente, assim, foi tudo muito milagroso, muito é, providenciado muito rápido. Mas, assim, eu acho que no cotidiano, a gente tem época que a gente tá, né, são fases mesmo da vida, né? Então, eu acho que o que mudou foi isso, a solidificação da fé. Agora eu queria fazer umas perguntas aqui. Por que que a gente envelhece? Me explica isso. Por que que o rosto da gente começa a dar as linhas e a gente tem que pôr botox? Eu tenho linhas aqui na testa desde muito cedo. Acho que é porque eu sou muito expressiva, falo muito. Mas você consegue me explicar de forma simples por que que o rosto da gente vai ficando com aspecto diferente, começa a aparecer mais marca? Natália, assim, o processo de envelhecimento, ele é bonito, né? É interessante a gente ver como que essa máquina, que é o corpo humano, vai passando por todos os processos de envelhecimento. E a pele, querendo ou não, é uma das coisas que eu gosto da dermato, né? Que por se tratar de um órgão exposto, um órgão visível, né? A gente vê, né, a estrutura da pele, pelo menos externamente a gente vê, palpa, sente. Então, assim, a pele em especial, a gente consegue observar todo esse processo de envelhecimento desde a primeira infância, as modificações que vão ocorrendo em virtude dos hormônios, né, naquele período de adolescência, mudanças na textura, mudanças nas secreções. Então, assim, quando a gente pensa em pele como a estrutura de proteção, a estrutura de trocas, né, entre o ambiente externo e o ambiente interno no nosso corpo, é um órgão complexo, né? E acaba que a gente expõe muito esse órgão a vida toda, né? Desde a saída do útero materno, a gente já começa a se expor a mudanças de temperatura, a mudanças de umidade, é, alterações alimentares, hormonais, climáticas. Hoje a gente tem muito claro na nossa, né, na nossa mente que o fator emocional, né, o estresse, fatores que podem induzir também, né, o envelhecimento e o desgaste de outros órgãos também vão refletir na pele. Então, assim, o envelhecimento é multifatorial, né? Mas de forma fisiológica, a pele, ela tem uma estrutura por trás dela que vai perdendo uma sustentação e aí ela vai ficando mais mole, é isso? Vai dando mais mancha? A pele ela tem camadinhas, né? Essa camada externa que a gente vê e palpa, nada mais é do que a camada externa da pele. Amor, coloca aí uma imagem da pele pra gente na TV, as camadas da pele, né? Boa, Isso, ilustrar. fica bom. Então, assim, a camada mais externa da pele, que é a epiderme, ela é formada basicamente por célulazinhas que seriam tijolinhos que dariam a estrutura, né, externa de impermeabilização, vamos falar assim, né, com o ambiente externo. Trabalharíamos aí a questão das trocas, controle térmico, controle de secreções, de água, através dessa primeira camada. É a que a gente vê. Que é o que a gente vê e toca, né? Então, são escamas. Só que elas ficam aderidas por uma gordurinha, né, natural que a gente produz, né? A própria queratina, os lipídios, as gorduras naturais da pele é que selam essas escamas. Mas a gente tem escaminhas que estão em constante troca. Entendi. E aí tá a pessoa que tem a pele mais oleosa, mais seca, tem a ver com essas gorduras ou não? Tem a ver com o depósito dessas secreções, né? Ó, que bonitinho. Então não tá. Aí, ó. Isso. Tem até um pelo O, aí, ó, que legal. o que a gente vê, né, nessa casca são as escaminhas, né, que estão aderidas ali, já são células que já não têm uma função, né, tão específica. E à medida que a gente vai aprofundando ali na pele, a gente vai vendo que as células elas já têm funções, né? Não é só aquela barreira de impermeabilização, de fazer aquele contorno do que tem de dentro com o ambiente externo. Tem função, né? As células da nossa pele, elas vão secretar, né? Substâncias que vão trabalhar como uma barreira de proteção, inclusive imunológica, né? Essas secreções, elas podem proteger aí contra micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, né? Da Pode parte deixar lá, amor.
Da parte externa. E nas camadinhas mais internas, aí é onde a gente já tem o maior acúmulo, né? De água, de fibras elásticas, de colágeno. E com o passar do tempo, essa camada, que é a derme, ela vai ficando mais delgada. Ela vai perdendo aquela questão estrutural mesmo, né? Ela vai ficando mais fina, mais atrofiada. Vai Justamente gastando? Gasta de alguma forma? vai diminuindo a quantidade de fibras, né? Vamos colocar aqui de forma bem grosseira mesmo. Vamos supor que ao nascimento você tem aí 100 estruturas elásticas na sua pele. Aos 20, 25 anos, isso aí já vai caindo em quantidade, né? Vai ficando menos presente, menos denso. Aos 40 anos, você já tem muito menos estruturas elásticas, colágeno, que é uma proteína que compõe aí grande parte dessa camadinha da derme, né? Então, com isso, né, com essa diminuição dessas fibras, dessas estruturas, a pele ela tende a se tornar mais fininha, né? Mas a gente vai perdendo por quê? Porque o corpo tem uma quantidade de colágeno, que ele tem um estoque, e você vai perdendo? Vai consumindo. Você vai produzindo cada vez menos e vai gastando cada vez mais, justamente por esse processo de envelhecimento, né? Mas, por exemplo, eu fiz aquele bioestimulador de colágeno uma vez. Então tá gastando mais rápido o meu colágeno, ou não? Não, você tá dando um suporte a mais aí para sua pele. Quando você faz um estímulo nesse sentido, né, você faz um procedimento para estimular mais colágeno na sua pele. Naquele momento e por um período específico, as células que produzem colágeno, que são chamadas de fibroblastos, elas vão ficar menos preguiçosas, digamos assim, né? Elas vão sofrer um empurrãozinho ali, vão levar uma cutucada para elas voltarem a produzir colágeno como elas produziam alguns anos atrás, mais acentuadamente. Então, você está dando ali um estímulo para, naquele local onde você tratou, né, aquelas células voltarem a produzir de forma mais efetiva. Vai ser para sempre o estímulo? Não. Tem prazo de validade, né? Na época que eu fiz durava 2 anos, se não me engano, é isso, não é? Dependendo, assim, do metabolismo individual, mas até 2 anos a gente pode ter esse estímulo. Então, é super válido, né? A gente sabe que, de fato, esses estímulos, eles podem favorecer que a gente não enrugue tão rápido, não derreta tão rápido, né? Não crie tanta linha de expressão, tanto vinco. E isso pode ser feito de maneira segura, né? De uma forma sabendo administrar bem, né? Para não ocorrerem excessos, utilizando da forma correta, a gente consegue administrar bem, né? A forma de envelhecer. Eu já vi gente que toma o colágeno, tem uns pozinhos, mas eu também já ouvi falar que não adianta tomar colágeno para a pele, que o colágeno que você toma não vai para a pele. Você consegue me explicar sobre isso? Então, na verdade, o que a gente não pode confundir se eu tomar colágeno, aquele pozinho em cápsula, né, o peptídeo de colágeno, colágeno hidrolisado, eu vou ficar mais firme? Vai aumentar o colágeno da minha pele? Resposta é não. Tá? Ele não é capaz de aumentar, né, ou ficar impregnado ali na pele para aumentar o meu colágeno e aumentar a minha elasticidade, a firmeza da minha pele. Isso não acontece. Só que o colágeno, por ser uma proteína e ter a capacidade de puxar água para ela, ele pode sim trazer hidratação, trazer viço para a pele. Então, se você me perguntar assim, devo ou não devo utilizar o colágeno? Devo consumir o colágeno via oral? Eu te respondo assim, que se não for pesar no seu orçamento, se você acha que dá para você agregar, né, um colágeno de boa qualidade na sua rotina de cuidados, né, na sua suplementação, é válido. Entre a gente falar, é melhor tomar refrigerante ou colágeno? Melhor colágeno. Tomar aí álcool ou colágeno? Colágeno. Geralmente quem tem esse hábito costuma ter um cuidado um pouco maior, né, uma disciplina maior com hábitos alimentares, com rotina de skincare, com a saúde de modo geral. Então, assim, eu sou a favor, sim, dessa suplementação com colágeno oral. Lembrando que isso não é uma promessa de que eu vou ficar firme, durinha, sem rugas e sem flacidez. Não. Eu vou ficar com a pele um pouco mais nutrida, mais hidratada, né? E querendo ou não, é um incentivo para agregar outros cuidados aí de pele e de saúde, né? Então, minha opinião é essa.
Mas a gente tem que evitar essa confusão, porque às vezes a pessoa fala, eu tô comprando um colágeno para eu ficar durinha. Não existe. Mas e o colágeno? Tem como aplicar colágeno? Ou só o bioestimulador O mesmo? bioestimulador. São substâncias químicas, né, biologicamente compatíveis com o nosso corpo, que uma vez introduzidas, ou através de tecnologia, né, a gente tem os estimuladores que são substâncias injetáveis, pode ser através de fio, né, o fio ele é sólido, ao invés de ser uma substância líquida ou gelatinosa, ele é uma substânciazinha em textura sólida, que uma vez introduzida na pele, ele vai meio que derreter, vai reabsorver ali em algumas semanas. Você coloca Para fazer estímulo de colágeno, e ele faz. E as tecnologias, hoje a gente tem, por exemplo, o ultrassom microfocado, né? Existem algumas marcas aí no mercado, em que você vai, através de um estímulo térmico, um hiperaquecimento ali com ondas de ultrassom, você vai conseguir também recrutar esses fibroblastos para produzirem colágeno para sua pele. Então, no local onde é aplicado ou o injetável, o bioestimulador injetável, ou o fio, ou o aparelho, você consegue realmente aumentar, em alguns estudos fala-se até em 30% a mais, a quantidade de colágeno produzida ali. Coisa que fisiologicamente, em situações basais, sem esse estímulo, você não produziria. Então, seria o ideal para rejuvenescimento. Maravilhoso. É o melhor, né? Porque mantém a sua pele mais viva, né? Sim. Esse brilho que a pele jovem tem. Também a firmeza, elasticidade, sustentação, firmeza. sim. É o melhor para rejuvenescimento. São esses tratamentos que são no rosto mesmo, sem ser injetar, sem ser oral, né? O ideal é que a gente possa fazer uma associação, né? Um cuidado tópico, bem feito, uma rotina de limpeza, de hidratação, de fotoproteção diária, né? Coisa que dá um impacto enorme na qualidade de pele. Só o uso do protetor solar já melhora absurdamente a qualidade da pele. Uma suplementação boa, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes, o próprio colágeno, né? Uma boa alimentação. Acho também não serve você ter ali uma caixinha de remédio para tomar um monte de coisa e fumar, beber, não dormir bem, ter uma vida estressante. Eu acho que não é por aí, né? Um conjunto de fatores ali que vai favorecer um envelhecimento leve, né? E os procedimentos. A gente tem que acabar, assim, tendo essa consciência de que não dá só para usar produtos, tomar colágeno, remedinhos e não fazer nada. A abordagem ela vai ficar uma abordagem pobre, né? Eu acho que tem que ser algo tudo bem equilibradinho. Entendi. Mas o quanto os procedimentos de skincare ajudam no dia a dia? Eles são assim fundamentais? Ou, por exemplo, eu que sou super displicente com a parte, eu sempre esqueço de passar um creme, de passar um filtro solar. Gente. Sempre esqueço, eu tento. Agora eu coloquei o sabonete eu uso todo dia, porque eu coloquei no banheiro. Tá. Então, no chuveiro, na hora de tomar banho, eu já passo. Agora eu detesto botar maquiagem, colocar coisa no rosto. Quando eu passo pra dormir, eu tenho um clareador que o ChatGPT me falou que era bom pra mim, esse clareador. Uhum. Olha só, né? Em vez de marcar e ver direitinho, vai confiando, né? Mas eu falei, vou usar esse aqui por enquanto. Aí eu tenho um clareador por conta de manchinha. E aí quando eu passo, eu tenho agonia, porque me prega, sabe? Eu sou cheia de agonia. E isso é muito relevante, porque eu faço bioestimulador, botox. Sim. Tem que manter também a rotina de skincare? Assim, o ideal é que a gente case os 3, né? Oral, tópico e procedimentos. Por quê? Vai chegar um determinado momento que a sua pele ela vai pedir realmente uma abordagem mais completa, mais complexa. Então, assim, se você faz aí um investimento, e é um investimento, né? Procedimentos estéticos hoje ainda são um privilégio para muitas pessoas, né? Então, assim, se você faz um procedimento, um investimento, né, em um procedimento estético, um estimulador de colágeno, um laser, uma toxina botulínica, um preenchimento, mas não dá sequência a essa abordagem na sua casa, a durabilidade vai ser inferior, a resposta terapêutica, né, o resultado que você poderia ter pode ser inferior. Então, um complementa o outro. Agora mesmo no final do ano, eu tive muitos pacientes que chegaram para fazer botox,
toxina botulínica. Ah, eu quero fazer botox, eu tô indo, daqui 7 dias eu vou pra praia. Minha sugestão, faça quando voltar. Pode até comprar o seu botox hoje, mas faça quando voltar, porque você vai fazer a aplicação de uma substância que tem impacto direto à questão da exposição solar, à mímica facial. Querendo ou não, quando a gente está exposto ao sol, aumenta a temperatura corporal, aumentam as modificações químicas, as alterações químicas no nosso corpo, né? Então, tudo isso impacta. Se você, por exemplo, faz o bioestimulador de colágeno e tá usando, hoje a gente tá muito em alta, né, os tratamentos com aquelas canetas emagrecedoras. A durabilidade, a resposta do seu bioestimulador vai ser menor do que uma pessoa que não está usando uma caneta emagrecedora. Por quê? Porque você vai mudar a velocidade de gasto, né? O seu metabolismo vai ficar mais acelerado. Existe impacto de medicamentos em relação à realização de um procedimento, né? Por exemplo, fazer um procedimento estético com paciente em uso de antibiótico. Ah, eu tô com sinusite, gripe, amidalite, tô tomando anti-inflamatório, corticoide, antibiótico. Gente, seu organismo tá todo voltado ali para a recuperação daquela injúria, né, daquela moléstia. Então, o ideal é que você melhore primeiro, esteja equilibrado para depois fazer um novo estímulo. Então, tudo isso, essas variáveis aí, estão envolvidas na eficácia, na durabilidade, nos efeitos de procedimento estético. Da mesma forma, fiz um procedimento e não uso um hidratante, me exponho ao sol sem fotoproteção, né, que seja física ou que seja protetor solar tópico mesmo, com certeza o efeito daquele procedimento não vai ser tão bom quanto uma pessoa que tem a rotina, né, redondinha. E então, um casa com o não outro. Se expõe, é necessário só essa luz do dia mesmo, luz de dentro de casa, luz de dentro do trabalho? Ainda assim, o filtro solar é necessário? É necessário. A gente tem... Mas aí não, eu achei que eu ia falar, então é por isso que eu não uso. Então precisa Não, mesmo. precisa porque a gente sabe que a luz visível, as telas, elas não são causadoras de câncer de pele, mas são causadoras de manchas e de envelhecimento. Então, aquela pessoa que não tem exposição solar, mas fica o dia inteirinho numa tela, numa lâmpada, enfim, tá sim suscetível a envelhecimento, a manchas, a desgaste de pele. Então, talvez não tenha tanto, né, se não tiver da genética, mas não vai ter tanta exposição, não vai ter tanta probabilidade de câncer de pele. Mas do envelhecimento, mesma coisa. Então, existem protetores hoje que têm uma sofisticação muito grande, uma tecnologia muito grande na formulação, que protegem não só contra a radiação ultravioleta, mas também contra a luz visível, contra poluentes do ambiente. Então, tem que usar, não adianta. E falando nisso, nós fomos para a praia agora e nem sabia que tinha diferença de marca de protetor solar. Agora eu acho que tem. Eu comprei um protetor porque era o primeiro que tinha ali, eu achei barato. Depois eu vi que estava o mesmo preço do sandal, mas eu peguei, comprei e passamos. Todo mundo queimou. Tem diferença de marca de produto? Tem. O produto da marca, até protetor solar? Tem. Gente, mas isso não podia, né? Porque nós que não entendemos, a gente acha, bom, o protetor tá na farmácia, então deve ser bom, né? Mas aí entra a mesma comparação, por exemplo, com uma medicação genérica e uma medicação referência, né? A gente sabe que existem laboratórios que produzem medicamentos genéricos, que são laboratórios sérios, que têm todo um cuidado, né, todo um respaldo aí da vigilância, de todas as normativas de qualidade. E existem laboratórios de fundo de quintal. Então, tem diferença, tanto na formulação, no veículo, nos ativos. É igual aquela comparação que eu já fiz anteriormente. Você vai ao mercado comprar arroz. Tem várias marcas de arroz. E você tem uma da sua preferência, né? Por quê? Ah, porque ele fica mais soltinho, porque ele cresce mais, porque ele não quebra tanto, porque eu acho que ele é mais saboroso. Mas não é tudo arroz? Mas tem diferença. Então, na questão, né, dos produtos de uso dermatológico, assim como de remédio também, né?
A gente vê muito na nossa prática diária, você passa um antibiótico para a pessoa. Aí chega na drogaria, às vezes compra um genérico ali assim, de uma qualidade às vezes duvidosa. Pode ser que aquele medicamento não tenha a mesma eficácia do que aquele que seria referência, né, no manejo daquela patologia. Então, com os produtos de uso dermatológico, né, os dermocosméticos ou os medicamentos mesmo de uso dermatológico, a gente tem que ter esse cuidado. E tem algumas. Então vai ter diferença de eu comprar um produto de marca, que já tem um nome no mercado, e um produto que eu nunca vi. Para o rosto, para hidratação. Mas se alguém que não tem condição de comprar um skincare, mas quer se cuidar, um Nivea serve para hidratação, que é um creme barato e tem ali, né, que a pessoa dá para comprar. O que você sugere para uma pessoa que quer se cuidar, mas que não pode investir tanto? Então, a gente hoje tem realmente mais democrático. A gente tem opções de tratamento que não são caríssimas e que têm um padrão de qualidade bom, né? Então, dá para fazer, sim, escolhas econômicas, escolhas inteligentes e econômicas, né? E tem quem goste, às vezes, de um produto que tem uma sofisticação maior, porque é de uma marca um pouco mais glamurosa, né? Então, existe público para tudo. A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, nem tudo que é divulgado e que está em alta pode ser que seja realmente, assim, de muito boa qualidade. A gente tem aí algumas influenciadoras, por exemplo, que tem vários produtos, né, da marca delas. Hoje, a minha filha, se entrar no TikTok, ela vai ver, o Body Splash da Virgínia, o produtinho da fulana de tal. Então, assim, tem alguns produtos que têm boa qualidade. Outros a gente já tem que filtrar um pouquinho, né? Então, dá para, por exemplo, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem tanta condição socioeconômica de investir em cuidados com a pele, gastar pouco e ter um bom cuidado? Sim, é possível. A gente consegue hidratantes, sabonetes, protetor solar com preços justos e com boa qualidade. Mas o que essa pessoa tem que olhar quando ela vai na farmácia? Tem alguma coisa que ela pode avaliar para entender se aquilo ali vai atender ela ou não? Por exemplo, um creme para ela passar no... O creme é hidratação, né? Então é um cuidado super básico, não é? Tem algo que ela possa avaliar? Teoricamente, a gente que tenha esse conhecimento um pouquinho mais aprofundado, a gente vai conseguir ler um rótulo e vai identificar ali, né, ativos, substâncias que têm ou não, fazem mais ou não, menos sentido, né, para a necessidade da nossa pele. De modo geral, para a população leiga, isso é difícil. É bem difícil. Então, assim, o mercado hoje, ele disponibiliza, e eu lembro que não é de hoje que a gente vê certas coisas assim que você fala, gente, o que é a propaganda, né? Há muitos e muitos anos atrás, talvez não seja da sua época, mas eu lembro de uma propaganda da Xuxa, fazendo uma propaganda de um creme da Monange. Mas assim, ela fazia todo né, Jogava sim, no corpo, né? Aí a gente pensa assim, meu Deus, a Xuxa tá usando Monange, mas que hidratante maravilhoso. Aí você não pensa que ela tem 5 dermatologistas por conta, mais não sei quantos cirurgiões plásticos e toda uma equipe multidisciplinar cuidando da alimentação, da rotina. E que ela não usa o Monange, provavelmente. Então, assim, a gente tem que ter esse filtro. Mas, por exemplo, você pergunta, um creme Nivea resolve? Resolve. Tá? Entre usar um creme Nivea, que a gente sabe que não tem uma composição riquíssima, e não usar nada, é muito melhor um creme Nivea, né? Então, chega às vezes uma pessoa da zona rural, aqui do interior, de um vilarejo aqui em volta, que não vai ter condição de vir todo mês aqui para a cidade, ali na Drogazil, numa outra, né, farmácia de rede, comprar, adquirir às vezes um produto que custe aí um hidratante de 100, 150, de R$200, né? Ele pode usar, sim, aquele creme Nivea, aquele Hidra Mais lá do mercadinho, lá do vilarejo? Pode, não tem problema. É melhor do que eu não usar nada. E existem algumas mudanças de hábito que são muito simples. E quando a gente começa
a ter essas mudanças comportamentais, acaba que assim, você não precisa ter investimentos muito altos. Então, por exemplo, uma família simples, né, que tem uma condição financeira mais baixa. Se aquela família começar a diminuir a temperatura da água do chuveiro, né, se eles tiverem o chuveiro elétrico em casa, tomar um banho com a água mais fresquinha, não ficar esfregando bucha na pele e passar um creme Nivea depois do banho, pode ter certeza que eles vão ter uma pele muito mais tratada, talvez, do que uma pessoa que tem, às vezes, mais recurso, mas que usa um Cetaphil da vida uma vez por mês. Cetaphil é bom. É um bom creme, é um bom Entendi. hidratante, né? O André já quer saber qual que é o problema da bucha. Porque o André, ó, falta fazer uma esfoliação ali. Então, eu vou contar uma historinha rápida aqui, mas assim, para ilustrar um pouco essa questão da bucha. Porque eu acho que assim, a gente precisa entender antes de comprar a ideia, né? Muitos e muitos anos atrás, né, a gente foi colonizado aqui pelos europeus, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil e naquela época não tinha, por exemplo, lá na Europa, chuveiro elétrico. Então, no inverno europeu, você imagina que o pessoal lá ficava sem tomar banho por quanto tempo? Né? Se hoje ainda tem essa cultura na Europa do pessoal tomar banho uma vez por semana, você imagina em 1400, 1500, na época da colonização, que eles ficavam ali 3, 4 meses de inverno pesado, né, com temperaturas negativas, não tinha como tomar banho. Daí, quando eles iam tomar banho, né, as pessoas que tinham mais condição, botava aquela baciona lá com água levemente aquecida, e aí as mucamas, as escravas iam limpar todo aquele macuco, né? Crosta, Aquela né, que deve crosta com sabão, com esponjas, com buchas. E assim acontecia o banho do europeu, né? Quando eles vieram para o Brasil, que aí encontraram lá na Bahia aquele monte de índio, peladinho, tomando banho de rio, mergulhando no mar 24 horas por dia, água, temperatura, né, super tropical. E começaram a unir, né, as culturas. O banho com bucha, o banho com sabão, com água mais aquecida, mais o banho diário do brasileiro, né, do indígena, enfim, né, da população brasileira, acabou que a gente pegou essa cultura de tomar banho todo dia, mas esfregar bucha e sabão. E não precisa, né? A gente sabe que a sujeirinha que a gente tem na pele, essa gordurinha, essa secreção que ela é produzida no dia a dia, se você lavar com a mão e o sabonetinho, um sabão mais cremoso, mais neutro, já é suficiente para você remover essas sujidades, sem a necessidade de usar a bucha. Porque aí com a bucha, o atrito vai acabar trazendo irritabilidade, sensibilidade para a pele, remove o que não precisava ser removido ainda, né? Muitas vezes aquelas buchas mais durinhas, a bucha vegetal mesmo, né? Aquela da roça. Vai acabar removendo, né, a barreira cutânea, a barreira de proteção que a pele tem e sensibiliza, né? Então, você imagina, um idoso que já tem a pele atrofiada, seca, tomando banho de bucha, sabão, né, bem grosseiro e sem passar um creminho na pele depois do banho. O que vai acontecer? Vai encher de dermatite, vai ter coceira, vai ter irritação na pele. Aí muitas vezes vai achar que tá com uma doença infecto-contagiosa. Ah, será que tá com uma sarna? Será que tá com uma doença mais séria, né? Muitas vezes nos procuram porque acham que estão com algo perigoso, né? Mas é uma falta de hidratação e uma sensibilidade causada pelo esfoliamento, é isso? A pele acaba ficando sem essa proteção, né? Essa gordura de proteção. E as terminações nervosas, as escamas acabam ficando mais desprotegidas, sensibilizam, né? Com as mudanças climáticas, as alterações do ambiente. Aí a gente manda o senhorzinho parar de usar a bucha no banho, Não para, diminuir a temperatura da água, né? E passar creme. Eles ficam assim, meio que sem acreditar, né? Mas quando fazem essa mudança comportamental, melhora. E ainda sobre o banho, sobre cabelo. Cabelo tem que lavar todo dia ou depende do cabelo? Como é que é? Qual é a instrução correta? Porque eu já vi gente falando que tem que lavar todo dia, só falando que tem que lavar todo dia, na verdade. Tem mesmo? Depende, mas pode. Pode sim. Não é que tem, mas pode, tá?
Se você tem um couro cabeludo mais oleoso, uma raiz mais oleosa, se você transpira muito, se você tem hábitos mais dinâmicos e chega no final do dia seu cabelo já tá aquela coisa encebada, não há por que não lavar, né? O cabelo, ele é um anexo de uma região da pele, que é o couro cabeludo, que é pele. Então, o couro cabeludo, ele precisa ser higienizado corretamente, né? E o fato de ter cabelo é um detalhe, né? Então, em algumas situações, quando o couro cabeludo é muito sensível, quando é muito ressecado, ou quando de fato, né, um cabelo muito volumoso, você não tem disponibilidade para estar lavando num horário onde você possa secar, eu não tenho uma dinâmica que eu consigo lavar todos os dias. Posso lavar um dia sim, um dia não? Ok. Mas, de modo geral, e isso serve para homens e mulheres. Se você quiser criar a rotina, né, de lavar o cabelo todos os dias, não é errado, né? Eu faço Mas cabelo atividade seco, porque, por exemplo, meu cabelo é muito seco. Se eu lavar todo dia, ele vai ficando mais seco. mais No segundo ressecado. dia que eu lavo, ele fica muito melhor do que no primeiro. Eu lavei hoje. Amanhã ele vai estar muito melhor do que hoje, porque Certo. ele já vai assentando. Aí, se eu ficar lavando todo dia, vai ficar sempre ruim. Não, então é onde eu tô te falando que depende, Então, não né? é uma obrigação, não é o Não, certo não. lavar todo Você dia. pode lavar todos os dias se realmente for necessário, né? Eu vou pra academia 3 vezes na semana e nesses dias eu transpiro muito. Meu cabelo, ele fica molhado, úmido. Aquelas substâncias presentes no suor, não é legal que elas fiquem ali depositadas no couro cabeludo, porque podem causar irritabilidade. Pode dar caspa, né? A dermatite. Pode aumentar ali a umidade local, favorecendo a proliferação de fungos, né, foliculite, infecções bacterianas. Então, nesses casos, transpiro muito, a raiz é muito oleosa, se eu ficar mais do que um dia sem lavar o cabelo, eu começo a ter sensibilidade, coceira, o couro cabeludo fica irritado, você deve lavar todos os dias. Mas se no seu caso, por exemplo, você consegue ficar aí um dia sim e um dia não, sem lavar o cabelo, ok. Né? O que eu considero realmente pouco produtivo é você ficar uma semana. Essa semana mesmo eu atendi um paciente que falou: eu lavo a cabeça uma vez por semana. Eu falei: misericórdia, meu Deus. Dói o coração quando a gente escuta isso, mas é realidade. Em algumas culturas, por exemplo, pacientes que têm o cabelo afro, né? A gente sabe que não é brincadeira cuidar de um cabelo que tem um ressecamento intenso, um friso muito maior, né, do que um cabelo lisinho ali, asiático, caucasiano. Então, a gente tem que entender que culturalmente, às vezes esse paciente ele não consegue lavar o cabelo todos os dias, né? Porque Ele dá tem muito trabalho, né? dreadlock, rastafari, trancinhas, enfim. Mas tem que ter o mínimo de cuidado para poder realmente não deixar aquilo ali causar um impacto de doença. Porque às vezes tem gente que chega que, eu lavo o cabelo a cada 5 dias. E aí você vai ver, a raiz tá toda mofada, tem fungo, o couro cabeludo tá descamando, cheio de foliculite, bactérias que vão proliferando ali, porque a umidade, as secreções que o couro cabeludo vai produzindo, podem ocasionar esse tipo de irritabilidade. Então tem que ter bom senso, né? Você tem que conhecer seu corpo, né? Entender aí. Que a pessoa que tem a pele muito oleosa, cabelo muito oleoso, tem algum tratamento para. Porque isso é bem desconfortável, né? Meu marido, minha filha, eles têm a pele e o cabelo muito oleoso. Muito mesmo. Então tem Então, que tomar mais de 3 banhos por dia, lavar a cabeça de manhã e à noite, porque fica aquele cabelo brilhante, sabe? Tem algo que dá para fazer ou é aceitar e. não, de jeito nenhum, tá? Isso aí tem tratamento, né? Então, não precisa tomar 3 banhos por dia. A gente tem produtos específicos que fazem um controle maior, né, da secreção sebácea, né, da oleosidade ali daquela região do couro cabeludo. Então, agregando um produto próprio para aquele perfil de cabelo, de couro cabeludo, dá para ter mais tranquilidade, mais qualidade de vida. E naqueles momentos onde o couro cabeludo está em crise, né, que está descamando, tá com muita secreção, com muita feridinha, a caspa tá muito evidente, existem aqueles tratamentos que a gente pode fazer de forma mais profissional, né? Até mesmo na clínica, a gente tem ali um espaço reservado para tratamentos capilares, tem lavatório, tem produtos que a gente pode aplicar no couro cabeludo, na própria haste do cabelo.
para desinflamar, para controlar a oleosidade, para remover resíduos, né? Porque às vezes vai ficando aquele monte de crostinha grudada, tanto na pele quanto na haste do cabelo. Então, precisa ser feita uma remoção adequadamente. Então, tem recurso, né? A gente pode trabalhar isso, não precisa lavar 3 vezes ao dia e também não tem que cruzar o braço e falar, deixa, nasci Porque eu assim. acho que muita gente, por tem a pele e o cabelo muito oleoso, pensa, pô, eu sou assim, não tem jeito. Não, Então, tem tratamento. Assim como o tratamento para calvície. Hoje está muito em alta. Eu diria que dos 30 pacientes que eu atendi, eu acho que 50% hoje foi com abordagem de cabelo. Tem muita novidade. Depois da pandemia, coincidentemente ou não, aumentou muito a, a demanda, né, de tratamentos capilares e o mercado farmacêutico, né, o próprio mercado médico, né, a gente percebe que tem ampliado demais as ferramentas aí para cuidados de cabelo. Então, é realmente um nicho aí. Eu sou especialmente simpática aos tratamentos capilares. Eu gosto. É uma coisa que me atrai muito. Já me atraía e com essa busca mais intensa agora, realmente eu tenho procurado estudar, aprofundar mais nessa parte, que é algo que eu gosto. Então, hoje fica careca quem quer, porque tem recurso. As doenças do couro cabeludo, elas podem ser controladas, podem ser tratadas. É bem mais fácil hoje. eu tenho alopecia androgenética. Eu descobri há pouco tempo. Há 2 anos, amor? 2 a 3. Tem 2 a 3 anos. Eu achei que, inclusive, tinha sido por conta da ortognática que eu fiz, porque foi uma cirurgia que demorou muito tempo, fiquei muito tempo anestesiada, e a recuperação foi muito difícil, então pensei, caiu muito cabelo por isso. Mas vendo vídeos antigos, eu percebi que não foi, que depois também fui numa tricologista, né? Sim. Quando eu morava lá em Taubaté, e foi identificado mesmo a alopecia androgenética. E eu fiz aquelas aplicações com injeção, eu fiz umas 5 vezes durante esses 2 anos e tomo os medicamentos. Só que eu já entendi que o cabelo não vai brotar, né? Que ele pode ficar mais grosso e daquele furinho que nasce o cabelo pode nascer mais fios dali. Isso. Mas, então, para rarefação que fala? Uhum. Não tem solução, ou tem? Ou é só implante? Hoje o que a gente consegue de forma bem efetiva é segurar um pouco mais a progressão da doença. A alopecia androgenética, ou feminina ou masculina, é crônica, né? Calvície é algo progressivo. Então, quando a gente entende que ela vai aumentar, se você consegue bloquear a progressão dela, ou pelo menos lentificar essa progressão, retardar um pouco a ampliação dessa rarefação, eu acho que isso aí já é um passo importante, né? E naqueles casos onde a gente realmente vê uma dificuldade terapêutica ou um resultado pobre, que não chega, né, às expectativas, né, do paciente e do próprio profissional, hoje a gente tem disponível as cirurgias, né, as cirurgias capilares, que hoje também estão muito em alta. Então, ainda há recurso, né? Na pior das hipóteses, a minha alopecia androgenética, ela tá mal controlada, ou eu comecei a tratar tarde, né, tardiamente, ela já tá mais avançada, com uma progressão maior, eu ainda tenho o recurso do transplante. Então, existem ferramentas. Eu acho que não vai demorar muito, Natália, para que a gente tenha avanços aí, assim, miraculosos em relação a determinadas doenças crônicas, né, como já existem. Nossa, eu acho incrível, por exemplo, quando eu vejo aquelas pessoas com aquele dispositivozinho colado, né? Os diabéticos, que fazem a aferição da glicemia através daqueles dispositivos. Gente, que coisa maravilhosa. Há 10 anos atrás isso não existia. As pessoas tinham que ficar lá furando o dedinho toda hora para ver como é que estava o controle glicêmico. Então, eu acho que a gente vai evoluir ainda para coisas muito, muito boas, né? E em se tratando da alopecia androgenética, eu acho sim que você tem que continuar tratando, né? Tem cura? Não.
Então, você tem que conviver com aquilo, mas tentando dar o melhor de si para poder segurar o processo, não deixar abrir demais aquela clareira, aquela rarefação do seu cabelo. De que forma? Tratamentos orais, tratamentos tópicos, os próprios tratamentos injetáveis. E aí, assim, vou parar de tomar os remédios quando? O dia que, de fato, você tiver determinado que não quer mais tratar. Mas enquanto se trata de uma doença crônica, você vai tratar toda a vida. E esses remédios, né? eles não podem causar mal? Um efeito colateral? Pessoa que toma por muitos anos, dá algum problema no estômago, por exemplo, porque remédio de doença crônica tem que tomar todo dia e para sempre. Tem, né? Tem a chance. Tem. Ônus e bônus. A gente vai ter o lado positivo do remédio, como qualquer medicação para qualquer outra patologia, existe possibilidade de efeito colateral. Uma curiosidade, o minoxidil, que é uma molécula muito conhecida para tratamento de cabelo, né, de queda capilar. Inicialmente, o minoxidil ele era uma substância utilizada na cardiologia. Ele era utilizado como um vasodilatador para tratar a pressão alta. E aí foram vendo que os pacientes não conseguiam ter um controle satisfatório de pressão alta e que eles ainda estavam ficando peludos. Então, o minoxidil hoje, que para nós é uma ferramenta positiva de tratamento para queda capilar, né, para terapias capilares, em um determinado momento, o aumento de pelos era visto como um efeito colateral da droga. Então, ele acabou sendo descontinuado na cardiologia e migrou para tricologia, para dermato, para cirurgia capilar, para que a gente possa tratar essa parte. Então, um efeito colateral de um determinado medicamento, hoje ele é utilizado como realmente um ativo mesmo, né? Para aquela determinada doença. Então, tem efeito colateral. Alguns medicamentos mais, outros menos, mas sempre tem esse risco. Aí a gente tem que ter bom senso, né? E falando em medicamento, tem um que bota muito medo na minha geração, mas que hoje eu vejo que já é muito mais usado, que é o Rocutan. Eu, por exemplo, quando eu levei minhas filhas, uma delas já tomou Rocutan uma vez, eu fiquei, não, mas é perigosíssimo, e eu fiquei morrendo de medo. Porque na minha época, quando falava em Rocutan, a pessoa tinha que estar assim, nem dando para ver o rosto, a feição direito, né? E a gente tinha muito medo. É um remédio seguro, respeitando as doses, ou realmente é em último caso? Como é que funciona? Não, hoje, graças a Deus, isso melhorou bastante. Mudou muito, né? E assim, o tempo foi mostrando que Rocutan não é um bicho-papão, né? Ele é uma medicação como qualquer outra, que exige cuidados, que exige supervisão médica, exige realização de exames periódicos, mas que quando bem indicado, quando bem monitorado, quando bem administrado e quando o paciente ele realmente dá a contrapartida para o profissional, né? Não é só a responsabilidade do prescritor, mas o paciente segue as recomendações adequadamente, a medicação é maravilhosa, né? Não há, nos últimos 20 anos, eu diria, nenhum medicamento que tenha a mesma eficácia para tratamento de acne, por exemplo, como o Rocutan, né? A isotretinoína. Rocutan é o nome comercial, né, da molécula. Mas, assim, é uma droga extremamente útil, efetiva. Eu falo, assim, sem medo de errar, que se os meus filhos precisarem utilizar a medicação para controle de pele, sem dúvida, eu não vou postergar, eu não vou negligenciar a pele deles, né? Ah, não, vou tentar um plano B, C, D, J. E por último, o Rocutan. Não. Hoje é uma das primeiras escolhas que eu faço para tratamento de acne, não só a acne moderada, grave, mas uma acne inicial, mas um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais crônica. Para controle de oleosidade da pele, aquela pele que é toda cheia de pápulazinhas, toda caroquenta, que às vezes não tem as espinhas mesmo, a acne inflamatória, mas tem aqueles comedões, né, que a gente chama de acne comedoniana, né, não tem... aquelas bolinhas? Isso, a pessoa tenta espremer, não sai nada, mas tá ali, grossa, aquela pele grosseira. Nesse caso, ele é uma alternativa excelente. Então, a gente tem aí possibilidade de usá-lo, não só em casos graves de acne, mas de forma
preventiva naquele paciente que tem história familiar de acne grave. Meu pai e minha mãe tiveram acne, tem um monte de cicatrizes, de buraquinhos na pele, e eu tô começando a desenvolver a acne de forma mais intensa. Precisa esperar ficar com a pele toda inflamada para começar? De jeito nenhum. Como é que ele atua? E por que é expressamente proibido? Até na receitinha tem uma gravidinha e riscado. Não Boa pode engravidar de pergunta. jeito nenhum. Sim, a medicação, ela não age diretamente nas células reprodutivas, nem da mulher, nem do homem, tá? Então, a mulher que está tomando o Roacutan, ela não vai ter nenhum impacto direto na fertilidade, na ovulação, no útero, nos ovários, nos óvulos, nada disso. Da mesma forma, os rapazes, os homens, não tem interferência nenhuma na produção de espermatozoides, na fertilidade. Entretanto, durante o período de formação embrionária, né, homem e mulher tiveram uma relação, a mulher engravidou e ela está fazendo uso da isotretinoína. A molécula, ela tem ação que a gente chama teratogênica. Ela consegue atuar nas células do embrião, daquele novo ser que está sendo desenvolvido ali, né, intraútero. E aí, no processo de formação embrionária, principalmente ali em torno de 6 a 12 semanas, que é um período importante da formação de diversos órgãos do neném, né, do feto, a isotretinoína pode agir. E ela age provocando inúmeras malformações que já foram relatadas no passado. Então, antigamente, quando não se sabia ainda dessa ação, né, no embrião, algumas mulheres que estavam tomando Roacutan, muitos anos atrás, e ficaram grávidas, acabaram tendo bebês com defeitos, com problemas de saúde graves. Então, foi realmente recomendado, de forma expressa, né, que as mulheres em idade fértil não engravidem tomando Roacutan. Porque para elas o impacto vai ser zero, fisicamente, né? Mas vai ser pro resto da vida se tiver um neném com defeito. Então, existe essa recomendação. E aí uma dúvida que acho legal colocar aqui na mesa, né? Quanto tempo depois de parar o Roacutan a mulher pode engravidar, né? Teoricamente, a gente sabe que a molécula, né, a medicação, ela ainda vai permanecer ali transitando na corrente sanguínea por algumas semanas, então a gente recomenda que em 2 meses ela já esteja liberada para uma possível gestação. Então, é a recomendação de segurança. Mas antigamente as pessoas perguntavam, depois toma Roacutan, tem que ficar 5 anos sem engravidar? Não, 2 meses, Né? 60 dias, é o que a gente recomenda e tá em bula. E a outra restrição que a gente fala, né, não é uma restrição absoluta, mas é uma restrição relativa importante, que é legal seguir a recomendação, de evitar o consumo de bebida alcoólica durante o uso do Roacutan, para evitar uma sobrecarga no fígado, né? Então, a gente sempre recomenda aos pacientes cuidado com a alimentação, não exagerar nos açúcares e nas gorduras, porque querendo ou não, com Roacutan, sem Roacutan, tem um impacto negativo muitas vezes, né, na qualidade de pele, inflama mais as espinhas, aumenta a oleosidade. E tomando a medicação, o álcool ele não seria coerente, porque pode realmente sobrecarregar o fígado, podendo gerar até uma hepatite medicamentosa, pela interação. Pode explicar por que vai para o fígado? Qual que é a função ali do fígado e por que o medicamento pode atrapalhar? Bem professora, assim, de tipo quarta série, porque senão eu não vou entender. Não, vamos falar de forma bem leiga mesmo, né? Aqui não é para falar farmacocinética nem farmacodinâmica aqui de droga. Mas assim, quando a gente toma um remédio, ele vai ser absorvido ali na mucosa do estômago, do intestino, né? E vai para a corrente sanguínea. Estando na corrente sanguínea, ele vai ter que passar por um processo de quebra, de transformações para fazer efeito. E aí, esses processos muitas vezes ocorrem no fígado, né? Então, o fígado é que vai metabolizar, né? Digerir, degradar aquela molécula para que ela possa se tornar uma molécula ativa e tenha um efeito terapêutico. Então, o fígado é como se fosse ali o motorzinho que vai quebrar, né? Trabalhar ali a modificação, a transformação daquele remédio para ele ser de fato efetivo. Acontece que o álcool, ele também passa por esse processo e cai ali no fígado.
E aí você imagina um Fusca tendo que puxar um caminhão, né? Não dá certo. Você vai sobrecarregar um órgão ali que talvez não consiga trabalhar, processar todas aquelas moléculas de uma vez só. E aí, uma vez sobrecarregado, as células, né, os hepatócitos, que são as células do fígado, podem acabar sofrendo um processo inflamatório, né, que seria uma hepatite causada por medicamentos. Isso aí já foi relatado. Graças a Deus eu nunca tive nenhum paciente com esse tipo de problema, né, porque são obedientes e eu sou enjoada, né, então falo Porque até, explica direitinho, né? mas é Mas a possível. função do fígado em si, do órgão fígado, porque eu vejo que tem gente que acumula gordura no fígado, fazer esse processo metabólico com tudo que você ingere? Tudinho. Nem tudo vai ter realmente uma metabolização exclusiva no fígado, mas grande parte do que a gente consome, sim. Tanto de alimentos quanto de medicações. E são órgãos que se completam, né? Se complementam, fígado e rins, né? Rins também fazendo essa filtragem. Então, assim, é uma engrenagem muito perfeita, né? O corpo humano. E a gente, sabendo dessas características, né, o nosso papel, além de tratar a pele, é recomendar que o paciente não tenha nenhuma intercorrência em outros órgãos. Não faz sentido tratar uma coisa e prejudicar a outra, né? Explicando desse jeito faz muito sentido, porque se você está tomando um remédio que já está sendo processado ali pelo fígado, e aí você come muita fritura, que ele tem que processar também, álcool que ele tem que processar, aí é daí que vem essa Isso, sobrecarga, né? isso. Uma dúvida até que acho que é interessante, é pertinente falar aqui, pela época que a gente está agora, né? Eu tenho visto alguns casos de dengue aqui em Goianésia. Então, uma das coisas que a gente recomenda para os pacientes, né? Já foi realmente pauta de dúvidas no consultório. O paciente está tomando Rocutan e, pá, estou com dengue, né? E agora, o que eu faço? A gente sabe que o próprio vírus da dengue, ele impacta de forma importante o fígado. As medicações que são utilizadas para o controle dos sintomas da virose também impactam o fígado. E aí já tive várias vezes pacientes que ligavam, né, desorientados. Tô tomando Rocutan e tô com dengue, o que eu faço? Para o Rocutan, trata a sua virose, sai dessa dengue, se recupera e depois a gente volta com o Rocutan, né? Repete os exames, verifica se seu fígado tá bonitinho. E aí, se estiver tudo ok, a gente reintroduz, não tem problema nenhum. Esse intervalo, às vezes, fala, mas não vai atrapalhar meu resultado, não vai atrapalhar meu tratamento. É melhor você tratar de uma pele vivo, né? Do Exatamente. que, né? E depois você trata, do que de repente ter uma complicação mais séria, porque não quis interromper, às vezes, a medicação. Então, é a recomendação. Eu vejo que você é bem criteriosa nessa parte de preservar a saúde, primeiro a saúde, depois a parte estética, né? Quando eu fui levar a Alice, lembra que É, você não abriu mão dos exames é. dela e da Mariana, né? Quando a Mariana começou a tomar Rocutan e a Alice estava com uma anemia, você falou, não, você tem que procurar um médico para tratar essa anemia. Eu, não, mas eu vou procurar, mas não tem como Passa. ela já iniciar. E aí acabou que eu descobri que era uma anemia severa, a Alice teve que fazer até transfusão de sangue. É, Olha que coisa, como que ela ia estar desse jeito e ainda ia iniciar um medicamento, né? sim, Que de certa forma iria sobrecarregar ali o organismo dela, né? sim. E poderia ter até alguma interferência na piora dos sintomas dela, do quadro dela, né? Então, realmente, a gente tem que ser bem sensato nessas horas. Tem que aprender a falar não também, né? É. Ó, tem É algumas isso. perguntas que deixaram aqui. Melasma na testa pós-gestação, já tem 6 anos. Ainda existe esperança? Com certeza. Eu melasma no rosto há 13 anos, desde a gravidez da minha filha. Ainda trato. Tem momentos que a pele fica muito boa, responde muito bem. Tem momentos que a gente dá uma vacilada, pega um solzinho, se estressa, esquece ali daquela rotinazinha de protetor solar e ela dá uma intensificada, dá uma piorada. Não tem cura. Ainda não tem cura. Mas eu acho que se a vida é esperança, tem que ter a expectativa de que pode ser tratável, né? E Dá para lógico, melhorar. dá para melhorar, né? A gente tendo esse bom senso, a gente não vai exigir demais do profissional, coitado, porque às vezes é um desafio, né? Atender as expectativas
do paciente, que muitas vezes quer aquela pele do filtro do Instagram, e não existe, né? Então, há sim tratamento, existem períodos que a pele vai ficar melhor, períodos que ela vai ficar mais agitadinha. Melasma também é multifatorial, assim como outras doenças de pele, então eu sou super a favor de tratar e tô à disposição. Pra quem for aqui de Goianésia, Isso. né? E eu super recomendo. Oba. Natal, meus filhos têm dermatite atópica, só que agora vejo que nas dobras estão se intensificando. A Natália deve ser. Meus filhos têm dermatite atópica. Dermatite atópica É um tipo de inflamação de pele muito comum em crianças. quando dá aquelas. Pele seca, que Aham. dá irritação. Super, né? Deu pra entender, Aham, né? sim. Só que agora eu vejo que nas dobras estão se intensificando. Intervenção, né? Tem que levar. Tem que tratar, porque, é assim, qualidade de vida das crianças com dermatite atópica é extremamente comprometida quando eles estão em crise, né? E existem momentos onde a dermatite fica mais agitadinha. Período de mudança climática, período onde às vezes a hidratação da pele não tá tão boa, né? A barreira cutânea tá mais fragilizada, mais comprometida. Se a criança está passando por algum quadro de queda da imunidade, comprometimento respiratório associado. Então, tem muitas influências que fazem aquela criança entrar numa crise de dermatite. E a coceira incomoda muito. É desgastante para a criança, é desgastante para quem cuida, para quem convive. Fica delicada, né? Irrita. A pele chega a ficar escoriada, mela, começa a ter secreção. Em algumas situações, pode acabar agregando infecção secundária, né? Tá tão irritado ali naquele local, as escamas estão tão abertinhas, a porta de entrada tá aberta. Bactérias, fungos podem acabar infectando ali aquele local. Então, compromete muito a qualidade de vida, né? Tem que tratar. A minha filha mais velha, eu era muito enjoada quando ela nasceu. Então, eu não deixava ela nem no carrinho dela, nem no berço, sem eu colocar o coeiro que eu tinha lavado com sabão neutro e toda cheia disso, sabe? E aconteceu dela ser a única que é cheia de alergia hoje. Os outros dois são super tranquilos, não tem alergia a nada. E ela é um colar que coloca, fica vermelho. Sim. Tem um monte de alergias. Tem a ver com essa exposição, por ela não ter sido exposta, talvez, eu ter tido esse excesso de cuidado ali durante, né, enquanto ela era bebê, ali no primeiro ano. Tem alguma coisa a ver? Sim e não. Existem alguns estudos que falam que o fator genético ele é preponderante, né? De fato, se ela tem geneticamente uma tendência, né, para dermatite, o fator ambiental ele tem um impacto importante, mas a genética predomina, né? Mas o que a gente nota? Existem comparativos, estudos comparativos mostrando que crianças da zona rural, crianças de países de terceiro mundo, né, com um índice de desenvolvimento mais baixo, têm menos dermatite atópica do que crianças de países industrializados. Depois da Revolução Industrial, houve um boom de dermatite atópica, talvez porque exposição realmente a Fumaça, será? não digo nem fumaça, mas assim, a poluentes mesmo, né? Essas mudanças ambientais. Mas o que a gente percebe, né? Com a Revolução Industrial, a mãe ficava menos em casa, já ia para a indústria trabalhar. Então, a criança já ficava mais tempo ali na crechezinha, com medidas de higiene, de proteção muito mais intensas do que aquela criança que antes ficava ali na roça, brincando na terra, com contato com animais, com plantas e etc. Então, de certa forma, essa exposição a antígenos, que a gente chama, né? Que são substâncias que vão, em um determinado momento, sensibilizar a formação de anticorpos no nosso organismo. Essa exposição ela é importante, porque uma vez que eu tive contato, meu corpo vai entender que aquilo ali, opa, peraí, é um ser estranho, deixa eu proteger esse organismo aqui. Criou anticorpos, a gente cria memória em relação a isso. E aí, numa segunda, numa terceira exposição, você já tem um controle de defesa em relação àquele antígeno, aquele alérgeno.
Talvez o fato de ter sido um pouco mais poupada, né, nos primeiros, né, dias de vida em relação a esses antígenos, né, do ambiente, plantas, poeira doméstica, contato com animais, enfim, pode ter deixado o organismo dela menos preparado, imunologicamente, né, a defesa ficou um pouco mais fragilizada. Mas a gente não pode menosprezar o componente genético dessa doença, né? E a gente sabe que por mais que você tem 3 filhos, mesmo pai, mesma mãe, né? Mesma barriguinha que saiu, mas eles têm uma genética diferente entre eles, né? Por mais que haja uma compatibilidade ali entre os irmãos, mas são geneticamente distintos. Então, coincidência ou não, esse fator ambiental, ele tem um peso, mas ele não é determinante. A genética ainda Sim, é mais forte. sentido. Ó, coceira na mão. A dermato avaliou como emocional, mas já faz mais de 6 meses e ainda coça. A minha mãe teve, eu acho que é psoríase que chama? Certo. Pode ser também, assim, a psoríase é emocional, não é? Ela vem quando o seu emocional tá abalado, não é? É uma doença autoimune, mas a gente sabe que quando a imunidade ela tá um pouquinho alterada e o fator emocional tem impacto importante na imunidade, a psoríase ela pode também entrar em crise, né? Então, sim, faz sentido, né? A psoríase, a dermatite desidrótica, que provavelmente é o que ela apresentou na mão, ou até mesmo uma dermatite de contato, tem intensificado com o fator emocional. Agora, por que que não melhorou com o controle emocional? Aí eu acho que tem que pensar. Será que ela tratou adequadamente também a pele que estava inflamada? Usou a medicação correta? Manteve essa pele limpa, hidratada, nutrida, né? Para poder realmente chegar ali no, na cura, vamos falar assim, no controle, né? Da erupção. Tem alguma outra coisa associada, né? Será que é só um eczema desidrótico que tem esse aspecto emocional, ou uma psoríase? Será que não tem uma contaminação por fungos, por bactérias? Então, com certeza, quem examinou, o profissional que avaliou, naquele momento ele estava vendo um determinado tipo de lesão, de alteração de pele, e ele achou por bem tratar de uma maneira A ou B, né? Mas em 6 meses, se não houve uma revisão, um acompanhamento, um monitoramento, isso pode ter mudado. E aí nada impede dela ter desenvolvido uma outra doença de pele, coincidentemente naquele mesmo local, ou não foi feito um manejo adequado, né? Entendi. Uma doença autoimune é aquela que o corpo ataca o corpo. É. É isso? E isso não tem explicação. O motivo não existe. Ainda não. A gente sabe que existe componente hereditário, né? Algumas associações entre membros da mesma família terem aquele mesmo problema Oh, Deus, tô autoimune, falando da minha mãe, doutora. né? Não. Hereditário, não. Ou uma mesma pessoa ter mais do que uma doença autoimune. Tem pacientes que têm 3, 4 doenças relacionadas à autoimunidade. Ou seja, o corpo acha que tudo ali é estranho e ele quer combater tudo aquilo. Por que que isso acontece ainda é realmente algo que a gente não tem bem esclarecido, né? O que a gente vê a medicina avançando é em formas de lidar com isso, né? Tratamentos novos para tentar segurar essas doenças. Mas assim, o que que causou aquele distúrbiozinho da imunidade? Qual foi o gatilho, estopim para aquilo acontecer? A gente ainda não sabe de forma muito precisa. É muito interessante como o emocional é importante, né? Como a sua saúde mental. Eu acho que não existe mais saúde mental, tudo é saúde, né? É, O corpo e a mente tá tudo misturado e influencia mesmo, né? demais. E na pele, para ser mais específica, tem uma relação muito estreita entre psicológico, emocional, o neurológico, né? E a pele. E tem explicação para isso também, né? A gente sabe que durante o período embrionário ali da formação do embrião, existem órgãos que são formados de estruturas semelhantes. Então, por exemplo, a pele ela é formada na neuroectoderme, que é o mesmo local da formação do cérebro. Então, faz muito sentido, às vezes, essa correlação entre doenças de pele e transtornos emocionais, psicológicos, neurológicos, psiquiátricos.
Porque vem daquela mesma raiz, até a formação mesmo dos órgãos. Mas tem muito a E ver. aí a solução para tudo é ter uma vida mais tranquila, menos estressada, mas como, né? Porque é fácil falar, né? Não, ó, não estressa É, tanto. Eu acho que é a nossa busca diária, né? Tentar equilibrar os pratos, tentar se preocupar menos é e ir isso. equilibrando corpo, alma e espírito. É igual eu falei, eu acho que a gente tem fases, né? Tem fase que a gente tá mais dinâmica, tem fase que a gente consegue desacelerar, tem época que a gente foca mais num setor ou em outro e tenta equilibrar. É isso. Ai, que incrível! Nossa, a gente aprendeu muito aqui. Muito obrigada, de coração. Que generosidade passar todo o seu conhecimento, assim. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Natália, sou eu que agradeço. Fiquei feliz com seu convite. É, esse ano, especialmente, um dos meus objetivos é tentar realmente estender para a comunidade um pouquinho do conhecimento dermatológico. Eu acho que isso vai agregar em termos até de qualidade de vida mesmo para a população aqui em Goianésia, né? E a gente às vezes tem, né, um pouquinho mais em abundância o conhecimento, por que não distribuir? E então, assim, eu achei que foi assim um sinal. Falei, Jaqueline, vamos começar logo, não tem que esperar mesmo. Esse convite foi realmente um convite que entrou no meu coração assim de forma muito positiva. Fiquei feliz em estar aqui com você. Já tinha te falado antes, né, que muitas vezes a gente teve a oportunidade de se encontrar no consultório, dar algumas orientações e a gente não tinha tido ainda um períodozinho para ter um bate-papo. Que bom que começou assim, né? Que bom. Com esse momento, fiquei lisonjeada pelo convite e espero poder ter agregado alguma coisa aí com um pouquinho da minha vida, do meu conhecimento dermatológico. E me coloco realmente à disposição da sua família, continuo à disposição, né? E dos seus ouvintes, das pessoas que te acompanham. Fico muito feliz aí com essa nova fase aí profissional e te desejo maior sucesso. Muito obrigada. Vou deixar o contato do seu Instagram na descrição desse vídeo. Acho importante. Tenho certeza que você vai começar a produzir conteúdo. Nossa agência está à sua disposição Ah, também. coisa Para boa. passar um pouco, né, desse cuidado que ainda é muito inacessível, né? Esse conhecimento ainda é inacessível para muita gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos juntas aí conseguir alcançar as pessoas todas e ajudá-las, né? Isso aí, obrigada. Agradeço muito.